Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse tema nasceu de uma das coisas que eu mais repito para clientes, amigos. Leiam. Ao longo dos anos, a gente vai percebendo que a maioria das pessoas apenas lê. E eu vou explicar um pouquinho o que significa isso. E ler é um ato de inteligência. Aprender que ler de verdade descobre que o conhecimento não está nas páginas. Está no que acontece dentro de você enquanto você lê. Porque ler de verdade não é acumular livro na estante, frases. É desenvolver capacidade, é desenvolver ideias, confrontar ideias, principalmente reconfigurar na própria forma de ver o mundo diferente, de você se questionar. O primeiro passo, a gente entender que leitura não é um ato passivo. É um ato ativo. Então, um processo ativo de pensamento, de confronto de ideias. E ninguém lê se não tiver com papel, uma caneta, ou papel, um lápis. Você está vendo alguém ler sem escrever? Esquece. Isso é leitura passiva. Dificilmente vai se recordar, dificilmente vai conseguir ter confronto de ideias. E aí, essa capacidade toda intelectual, criativa, empreendedora, vai pro ralo. O desconforto que se coloca é que a maioria das pessoas lê como um imbecil. Essa frase é um gatilho para ruptura e reflexão. A leitura superficial, ela cria ilusão de inteligência, né? Decifrar palavra não é a mesma coisa que compreender. Quem lê superficialmente, pensa superficialmente. Então a reflexão é quantos livros você leu de verdade, né? Mas não conseguiu explicar o que realmente aprendeu. E aí a gente precisa entender a diferença entre decifrar e compreender esse conceito. Como eu te disse, a leitura ativa, papel e caneta, no seu nível mais puro, não é um ato passivo. É uma guerra entre a sua mente e as ideias do autor que você está lendo. Então, se a gente for dividir em 4 níveis de leitura, um conceito de Mortimer Adler, 1940, vamos para o primeiro nível. Leitura elementar. O que é leitura elementar? É a leitura básica, é alfabetização básica. Reconhecer palavras, entender frases simples. E o que é mais triste, que são 4 níveis. E a maioria das pessoas para por aqui. O segundo nível de leitura é a leitura inspecional. É uma leitura estratégica. Então você precisa avaliar o livro antes de ler com profundidade. Então você está numa biblioteca, está com o livro na mão, você vai conseguir promover essa leitura estratégica em poucos minutos lendo sumário, introdução e estrutura, porque você precisa evitar perder tempo com o que não agrega. Tem uma porção de livros na estante, quando você vai fazer uma leitura mais profunda, você vê que você já consegue entender o quanto que o livro vai entregar realmente de conhecimento, de profundidade. Tem muito livro que você termina de ler, não tem nada, não tem nenhuma ideia, não tem um insight, não tem profundidade. Leitura inspecional. Evite perder tempo com o que não agrega. E para isso, você precisa de forma prática entender dentro do título, sumário, introdução e estrutura do livro, se realmente vai entregar alguma coisa. O nível 3 é a leitura analítica. É a leitura inteligente. E aí é aqui que você começa a questionar o autor. Então, qual que é o argumento central desse livro? O que ele quer provar? O que o autor quer falar para você? Como que ele constrói a tese dele? E aí você vai identificando esses padrões de raciocínio para pensar junto com o autor. E é nesse momento que começa o conflito de ideias. Porque você entendendo o argumento central, o que ele quer provar e o raciocínio de construção de tese, você, com base no teu conhecimento, muitas vezes o argumento central é legal, é bacana, mas às vezes falta conhecimento seu para promover essa quebra de paradigma, esse confronto de ideias, e aí que você precisa apoiar em mais livros. Essa é a ideia de você ter uma biblioteca de livros. Não é colecionável, é você ter a todo momento referências bibliográficas para que você possa confrontar as ideias, novos argumentos, identificar padrões, etc. Quarto nível, leitura sintópica. É o ápice da leitura intelectual. Se você assistir no YouTube, vai ter muito vídeo mostrando a biblioteca de grandes escritores, filósofos, Karnal, essa galera toda. A leitura sintópica significa ler em paralelo. Então, comparar ideias, produzir pensamento original a partir de múltiplas fontes. É o que eu falei, que seria a evolução da leitura analítica. Então, você vai ler vários livros sobre o mesmo tema. Você precisa colocar esses autores em diálogo. Então, compara a forma, compara as conclusões práticas, compara tudo. Você
não vai absorver o conhecimento, você vai criar. Eu brinco bastante que leitura de livro de autoajuda é para quem escreveu, porque esse sim, ao escrever, confrontou ideias, ele chegou a pontos de melhoria, de crescimento. A leitura sintópica, que é o nível 4, você precisa obrigatoriamente ler em paralelo. Você precisa obrigatoriamente comparar ideias. Você precisa produzir a partir desse nível pensamento original, a partir de múltiplas fontes. Eu escrevi Teoria das Cordas, com certeza o background da Teoria das Cordas tem uma dezena de livros que não necessariamente falaram disso, que isso é autoral, mas que promoveram de forma significativa essa comparação de ideias, aplicação, e a partir de leitura de uma série de livros, eu consegui produzir um pensamento original e criar uma tese totalmente autoral. O que é importante falar aqui? Você deve pensar sempre nesses nivelamentos de leitura como ferramenta de transformação. Então, você se perguntar, depois que lê o livro, o que o autor quis me ensinar, o que eu questiono do autor, o que muda em minha vida a partir disso. A conclusão e a provocação que se coloca é: você realmente lê? Ou você apenas consome palavras? Você está aprendendo alguma coisa ou está acumulando informação? Você lê de verdade é totalmente diferente, né? Você se torna alguém capaz de gerar ideias originais a partir da leitura. Então, um exercício prático é: escolha aí um livro que marcou sua trajetória, possivelmente você já deve ter lido algum, assim espero. Releia um capítulo só, mas através da leitura analítica. Lembra dela. É o segundo nível de leitura, que grande parte nunca chegou aqui. E aí você se pergunta, depois de ler apenas esse capítulo, 3 perguntas. O que o autor quis me ensinar? O que eu, de certa forma, questiono o autor? E o que muda a minha vida a partir disso? Entenda, a leitura é uma ponte entre a ignorância e a sabedoria, mas poucos têm coragem de atravessá-la com um lápis ou uma caneta e um papel na mão.